Livro do Evangelho Mateus, narrado por Mateus, capítulo 27, versículo 40. Fiz um pedido durante a semana para que nós trouxéssemos versões diferentes da Bíblia, né? Vamos tentar fazer o exercício para ver se está certo. Espero não passar pelo que o pastor Eliseu Rodrigues passa, né? Vocês viram o vídeo? Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 40. Quem achou, diga amém. Maravilha. Quem pode ler na sua versão? Você que destrói o santuário em 3 dias o reedifica. Salve a si mesmo. Se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. Você sabe qual a versão é essa, Preta? NA. Tá bom. Sem CNA, alguém tem outra versão, por favor? Pode ser. E dizendo: você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve a si mesmo, seu Filho de Deus, e desça da cruz. Se é Filho de Deus, desça da cruz. Perfeito. Alguma outra versão? E sendo assim, ele, que você me disse que era capaz de destruir o templo e tornar construído em 3 dias, se você é mesmo Filho de Deus, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Muito bom. Feche os teus olhos, por favor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por ouvir a tua palavra. As Sagradas Escrituras estão abertas diante de nós, num versículo conhecido, mas nós pedimos para que o Espírito Santo possa nos guiar tanto para pregar quanto para ouvir. Nós não queremos ouvir a voz do homem, mas a tua voz. Abra a nossa boca pelo teu Espírito Santo e o nosso coração e os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. A igreja diz: amém. Nós lemos o mesmo capítulo e o mesmo versículo. E vocês perceberam que muda-se uma palavra, muda-se um termo. Mas eu gostaria de saber da igreja, e não fiquem constrangidos de responder. O que mais te chamou a atenção nesse versículo? Lê de novo, Preta. 27, versículo 40. Ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo. Se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. O que mais chamou a sua atenção aqui? Perdão? Salva-se a si mesmo. Outra pessoa? Se você é Filho de Deus. Se você é filho de Deus. Desça da... Quem falou? Marinha. Nossa, falaram igual. Perfeito. Você sabe o que aconteceu antes desse momento? Você sabe que Jesus, momentos antes da sua morte, ele subiu num monte chamado Getsemane. Qual o nome do monte? Getsemane. Ele dobrou o joelho e começou a orar. E ele passou por uma reação chamada hematitrose. Ele, por uma questão de angústia profunda, ele suou e também suou sangue. E numa angústia muito grande e desespero, ele clama ao Pai para que, se possível, afastasse aquele cálice dele naquele instante. Eu contando essa história, novamente, você pode achar isso clichê demais e repetitivo demais. Que horas são? 8 e? É um exemplo. Amanhã, que dia que é amanhã? 22 de que ano? Amanhã, dia 22, às 7 horas da noite, vai ser a sua morte. Como você se sente?
Obrigado pela coragem. Como? Desesperado. Quem mais? Fecha o olho e fala. Irmãozão? Apavorado. Preta? Triste. Angustiado. Minha aflição. Quem falou? Aflição. Agora amanheceu o dia 22. São 10 horas da manhã. A sua morte está programada para 7 da noite. O que você acabou de sentir? Desespero? Meio-dia. Meio-dia. O que você está sentindo? O quê? Medo. Porém, você vai ser assassinado. Você vai ser o quê? Cruelmente. O que você acabou de sentir? Medo. As duas palavras que mais se repetiram: medo e desespero. Alguém mais? Agora são 3 horas da tarde e às 19 horas você vai ser assassinado. Por um crime e por uma culpa que não é sua. Mas você vai ser morto por policiais que estarão correndo atrás de um bandido. E vão errar o tiro e vão acertar em você. 4 da tarde, o que você está sentindo? Perfeito. O quê? O quê? Injustiçado. 5 da tarde, qual o seu sentimento? Dias antes, você foi traído por um amigo. Esse amigo foi até um local e falou: mata esse daqui no lugar dos outros. Isso afetou o seu emocional? Você soube que você seria traído por alguém que você colocou no seu núcleo de amigos? Antes de você ser morto, às 5 da tarde você é preso. Você é o quê? De forma Como você está se sentindo? Eu sei que dá vergonha muitas vezes de falar, mas o que você faria nesse momento? Atrás do seu advogado? Pode falar, Ricardo. De novo. Fugia. O que você faria? Você gritaria por injustiça? Isso é injusto. O que você faria, Preta? Fugiria. Alguém mais? O problema é que quando você é algemado, os seus amigos da CIB, cada um foge para um lado. E pessoas que diziam que te amavam. Quando você olha as costas desses amigos, como você se sente? De novo. O seu sentimento na cadeia de Você tem medo porque a sua morte é daqui a 2 horas. E você acaba de ser Você foi traído por um amigo, e agora todos os que estavam ao seu redor também viraram as costas para você. Mas você tem uma chance de esperança. Você é levado para um júri popular. E nesse júri popular, você vai ouvir o quê? Ele não matou ninguém. Repete comigo: eu não matei ninguém. Eu não fiz mal a ninguém. Não tenha medo não, eu não fiz mal a ninguém. E quando você chega no júri popular, o que as pessoas começam a fazer são falsas acusações. A multidão que está embaixo fala para você assim: crucifica, grita comigo. Crucifica. De novo. Crucifica. De novo. Crucifica. Você tinha sido horas antes, traído por todos os seus, tinha sido beijado pelo seu, você sabe que você está próximo da morte. E nesse momento a multidão pede para que você sofra não a morte por um tiro, mas uma morte extremamente dolorosa. Como que você se sente? De novo? Injustiçado.
De repente, Herodes começa a ridicularizar Jesus. Não é Jesus, é você. O chefe do governo começa a ridicularizar você. Depois que você sofre isso, alguém sente dó de você. É bom que alguém sinta dó da gente? Sim ou não? Não? Não é bom que ninguém sinta dó da gente. Mas o olhar de alguns é de dó. E nesse olhar de dó, ele fala: eu não vou crucificá-lo, mas vamos açoitá-lo. Alguém pede para você: tire a camisa. Como que você se sente? Tire a camisa ou tire o seu vestido, fique apenas com a roupa íntima e é levado para o meio de um pátio. Esse pátio é um pátio tipo alvenaria. Colocam seus punhos amarrados no meio de uma pedra, pegam um azorrague, que é um chicote, que tem pontas de ossos na sua ponta, e começam a te açoitar violentamente. Por uma Você teria gritado o quê? Não é justo. Não é? Me tira daqui. Eu quero o meu advogado. Só que o cordeiro sofreu. O cordeiro sofreu. Mateus capítulo 4, versículo 3. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Pode ler. Então o tentador aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Você percebeu que eu saí daquele momento? Vocês estão me acompanhando, gente? Então mesmo? Viaja com a sua mente que momentos antes o Espírito de Deus te leva para ser tentado pelo diabo. Passado 40 dias em jejum completo, você sente o quê? Ô Preta, quando eu estou com fome, o que eu fico? Como é que eu fico? Fraco. Eu tenho um negócio com glicemia que eu começo a tremer. Ele ficou 40 dias em jejum. Naquele momento, quem levou ele, Clarinha? Quem? E chegando-se a ele a palavra tentador aí, que também pode ser diábalo, significa acusador. Qual o nome dele? Tanto diabo quanto Satã significa acusador. O diabo chega do lado dele e fala o seguinte: faça com que essas pedras se tornem. Ele tinha poder para transformar? Sim ou não? Sim. Perfeito. Por que ele ficou 40 dias em jejum? No livro de Números, capítulo 11, está escrito assim, apenas ouça: e a multidão que estava no meio deles veio a ter grande desejo de que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará de comer? Lembrando-nos dos peixes do Egito, comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e das cebolas, e dos alhos. Essa história está narrada no momento em que o povo de Israel sai do Egito livre, e saindo do Egito livre, eles passam pelo deserto, e no meio do deserto eles sentem o quê? Sentem o quê? E no momento da fome, eles se lembram do Egito, e eles se perguntam o seguinte: mas e agora? Deus nos tirou lá do Egito, para que viéssemos aqui e morrêssemos, mas agora, versículo 6 do capítulo 11 de Números, mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Aquele povo ficou 40 anos no deserto. Os 40 dias de Jesus em jejum representam esses 40 anos no deserto. O problema central é que o povo estava diante do maná com saudade do Egito. Quantos de nós, no primeiro momento de fome, sentimos saudade de onde nós estávamos? Na primeira gripe você lembra do Egito.
Será que eu estou no caminho certo? Quem está acompanhando? O povo de Israel era o povo de Deus, e ao negar o maná, eles estavam negando a filiação, ou seja, eu nego a provisão de Deus. Se tu és o filho de... O maná diante de vocês se chama Evangelho. Quando você olha para o Evangelho, talvez você minimiza com saudade de algo. Negamos muitas vezes as provisões mínimas. Quem aqui consegue agradecer pelo café da manhã? Quem aqui pega o pão com manteiga e fala, graças te dou? Quem aqui agradece pelo copo com água? Quem aqui agradece pela roupa? Quem aqui agradece, para quem tem, por pentear o próprio cabelo? A gente atravessa as provisões mínimas. Sabe por quê? Nós queremos coisas muito grandes. Nós esperamos Deus em algo muito grande. Emprego grande, carro grande, conta bancária grande, e a gente esquece do maná diário, da provisão diária. E como crianças birrentas, nós batemos o nosso pé, mas não era isso que eu queria. Não era essa igreja que eu queria. Não era esse evangelho que eu queria. E como criança birrenta, você quer alguma coisa maior, achando que você cresceu. Você não agradece pelo pão, pelo arroz. Quantos aqui já não agradecem pelo ovinho ou pelo milho? Hebreus capítulo 12 está escrito o seguinte: ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu a sua primogenitura, vendeu a sua filiação. Se tu és o filho de Deus, repita comigo, se tu és o filho? Se tu és o filho de Deus. Irmãos, está escrito no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 17, o seguinte: porque bem sabeis que, querendo ele, ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, falando de Esaú, ainda que com lágrimas buscou. Ou seja, ele vende a primogenitura, ele diz, eu não sou filho primogênito, ele começa a chorar, mas aquelas lágrimas não eram arrependimento. Remorso, tristeza, não significa arrependimento. Quem está acompanhando essa palavra, irmãos? Jesus, volta comigo. Se tu és o filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem pães. Se tu és o termo diabo significa acusar. O que o diabo queria naquele momento? Que ele provasse que era o filho de Jesus. Provou? Sim ou não? Se tu és o filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem pães. Ele provou? Não. Você precisa provar alguma coisa para alguém? Você sabe quem tem crido? Você sabe em quem você tem crido? Você sabe em quem você tem crido? Ou você creu numa igreja? Ou você creu num pastor? Você sabe em quem você tem crido? Queridos, livro de Deuteronômio 8. Lembra-se de como o Senhor, o nosso Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e colocá-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, mas nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Entre o deserto e o maná tem o tempo. Entre você sair do deserto e alcançar a provisão de Deus, sempre haverá um? Sempre haverá um? Sempre vai ter o tempo. Qual é a sua posição nesse momento? Você está no deserto? Você já provou o maná? Ou você está no caminho do tempo? Aqui muitos de nós
já estamos provando do maná que é o Evangelho. Alguns de nós ainda estamos presos no Egito. Alguns estão no teste do tempo do deserto. Alguns estão vendo o maná e estão com dúvida se deve pegar ou não pegar o maná. Aceitar ou não aceitar o maná. Eu tenho um convite para você essa noite. Creia de todo o teu coração e será salvo. Você e a tua casa. Não fique preso ao deserto vivido. Quantos de nós que mudamos de igreja e estamos no caminho do deserto, caminhando, conhecendo o maná, e fica olhando para o Egito com saudade da cebola? Continua caminhando. Aleluia! Continua caminhando. Você vai provar grandes coisas. Alguns ficam presos olhando o Egito. Outros ficam presos parados no tempo. Porque você tem medo demais. E quem tem medo não dá nem um passo para a direita, nem um passo para a esquerda. Jesus, naquele momento, onde ele estava sendo açoitado duramente, sabe por que ele não disse nada? Porque ele sabia a missão dele. Eu tenho uma pergunta para você. Você sabe a sua missão? Quando você souber sua missão, você não vai precisar provar nada para ninguém. Você conhece a sua missão? Que silêncio reformado, irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 4, versículo 10. Mateus capítulo 4, versículo 10 e 11. Quem achou, diga amém. Pode ler. Jesus respondeu: vai embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Esse adorarás é prestar culto. Quando diz ao Senhor teu Deus prestará culto, ou ao Senhor teu Deus adorará. Quando a única resposta que Jesus dá é: eu sei quem eu criei e eu sei quem tem que ser adorado. Foi a única resposta, ou seja, a convicção que tinha em Cristo. Como que o seu acusador vai embora da sua vida? Quando você tiver convicção em quem você creu. Você não vai se importar com o que as pessoas dizem. Vemos na humanidade de Jesus, porque Jesus era verdadeiramente humano, e ele revela naquele momento o seu caráter como Deus. 6 horas da tarde. Como que você está se sentindo? Você está ensanguentado. Foi colocado na sua cabeça uma coroa de espinho, e essa coroa de espinho tocou até seu crânio. Provavelmente você já não esteja enxergando direito. Colocado sobre as suas costas uma parte da cruz, e você começa a caminhar. Como você está se sentindo? Nós estamos diante de um homem que, mesmo tendo o poder de Deus, não quis revelar o poder de Deus, mas o seu caráter. Glória a Jesus. Jesus revela o caráter de Deus, mesmo tendo o poder de Deus. Aleluia. Jesus revelou o caráter no lugar de Adão. Adão não conseguiu sustentar a tentação. Jesus foi muito melhor do que Adão. Esaú, por um prato de lentilha, negou a primogenitura. Jesus foi muito melhor do que Esaú. Se tu és o filho de Deus, Adão, negue o fruto, ele vai e come. Se tu és o filho de Deus, Esaú, negue o prato de lentilha, ele vai e come. Se tu és o filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem pães. Glória a Jesus. Aleluia. Tudo que a humanidade não conseguiu fazer, Jesus conseguiu fazer, porque Jesus é o único que pode ser fiel até o fim. 6:30. Ele já caiu 7 vezes no caminho. Se você estivesse ali, o que você teria feito? Ajudado? E se você tivesse com a cruz no ombro? Teria caído junto. Você cai a 2ª vez. Você caiu a 3ª vez.
Se fosse Adão naquele momento, o que Adão teria feito? Gritado, negado a Deus. Se fosse Esaú, se fosse Davi, e se fosse os Galvões, e se fosse o Vitor, e se fosse o Jonas, e se fosse o pastor Bruno, será que na primeira saída não teria corrido? O que Jesus fez? Manteve-se firme, humilde, mesmo sendo Jesus foi tentado em 3 aspectos. No físico, humilharam ele enquanto homem, com uma roupa íntima apanhou, mesmo ele tendo o poder de no estalar de dedo ter derrubado todos os romanos. O que você teria feito com o poder de Deus na mão naquele momento? O que você teria feito? Com apenas um abrir de boca, você teria derrubado Pilatos e Herodes. Jesus continuou calado, porque ele tinha uma missão: ser mais fiel do que Adão, ser mais fiel que Esaú, ser mais fiel do que Davi, e ser mais fiel do que o pastor Bruno, do que a Clarinha, do que o Fernando, do que o Vitor, do que o Givaldo, do que os irmãos. Porque você, como Adão, não teria essa condição. Como Esaú, você também não teria condição. Jesus foi tentado na necessidade de aprovação. Eu não brinquei com a Jaque? Quando eu faço um prato, eu tenho vontade que ela me elogia. Se tu és o Filho de Deus, faça. Ele era homem. Se manteve? Jesus encarou o desafio e a tentação física da dor e a necessidade de provar-se como Deus, porque ele não tinha que revelar sua força, ele tinha que revelar o seu caráter. Aleluia! Você não tem que revelar sua força contra ninguém, você não tem que discutir contra ninguém, você tem que ser o evangelho revelado pelo seu caráter. Glória a Deus! Jesus foi tentado no desejo de poder. Se tu és o Filho de Deus, desça dessa cruz. Falta 10 minutos para 7 horas. Como que você está se sentindo? Santo Deus. Jesus é colocado naquela cruz. É pregado a sua mão esquerda, a sua mão direita, os seus pés. É erguido. E no momento que ele é erguido do lado de 2 criminosos, com uma dor incessante, o que você faria naquele momento? De quem você lembraria? Pode falar. Do seu filho? Quem é que lembraria do filho? Quem lembraria dos pais? Quem lembrou de toda a humanidade? Aleluia. Aleluia. Quem se lembrou de quem tinha feito tudo aquilo? Pai, perdoa-os. Não sabem o que estão fazendo. Jesus prova que você de novo seria incapaz. Você está entendendo por que a graça é gratuita? Porque você não tem capacidade alguma de cumprir a missão. Porque eu não tenho capacidade alguma. Porque ele foi o que Adão não foi. Ele foi o que Esaú não foi. Ele foi o que José não foi. Faltam 2 minutos. Você sente sede. Alguém que passou lá no tanque de Samaria e bebeu água com aquela mulher, mas deu água da vida. Alguém que levantou o filho da viúva de Naim, que curou o cego. Quando pediu um pouco de água, te deram algo amargo, aonde a sua boca ardeu. O que você teria feito? Provavelmente você teria gritado: eu fiz tanto bem para vocês, eu cuidei tanto de vocês, vocês estão fazendo isso comigo. Por que essa injustiça? Jesus se manteve. Aleluia! Aleluia! Falta 1 minuto para a sua morte. E a cruz é asfixia. Ele está deixando de respirar paulatinamente. Ele grita por perdão, mas ele diz antes: Larri, Pai, Deus meu, por que me desamparaste agora? Por quê?
Foi um completo esvaziamento do poder. Ali era Deus se separando do seu filho por amor seu e meu. Jesus manteve-se calado. O que você teria feito? O que eu teria feito? Faltando segundos, ele grita: está consumado. Aleluia. Tetelestai, está consumado. Parece que eu enxergo Jesus com terno e gravata, dizendo para o juiz: está consumado, viu? Era injusta a minha morte. Não, ele gritou que era injusta a tua morte. Ele não brigou pela injustiça contra ele, mas ele recebeu a justiça que deveria cair sobre você. Por que que você está preso nas coisas que passaram? Naquele momento ele diz: Pai, a ti entrego o meu espírito. E ele cai a cabeça. E quando a cabeça dele cai, houve alguma coisa depois, houve? O que fizeram, irmãos? Com Jesus? Não lancetaram ele? Colocaram uma lança ali. Nós já ouvimos na palestra, alguns meses atrás, que ali foi do mesmo local onde Deus tirou a costela de Adão para fazer Eva. Ele é retirado daquela cruz já morto. Aquelas pessoas enrolam ele e levam para o sepulcro de José de Arimateia. 3 dias depois, quem foi vê-lo? Aquelas mulheres. E quando chegaram perto do sepulcro, encontraram o que lá, irmão? Vocês lembram? Encontraram um anjo. Toda vez que o diabo ou o acusador está próximo da sua vida, está próximo a você, ele não tem o interesse de te deixar mais pobre. Ele não tem o interesse de te deixar mais rico. Ele só quer que você acredite que você não é filho. Ele só quer que você deixe de acreditar na filiação. O diabo não está preocupado com quantos homens ou mulheres você vai adulterar, ou quanto que você vai beber, ou quanto que você vai mentir. Ele está preocupado se você vai continuar acreditando na filiação, se tu és filho. Se tu és filho. Se tu és filho. Porque se você ficar rico demais e desacreditar da filiação, ou se você ficar pobre demais, o problema sempre vai ser a filiação. Quem está entendendo essa palavra? A tentação não é para que você torne-se alguma coisa, mas é para que você deixe de acreditar que você é filho, se tu és filho. Se tu és filho. Quando o acusador chega até você falando: mas você não merece. Você não merece porque você fez isso. Você não merece porque você fez aquilo. Você não merece porque você viu aquilo. Você pensou que você não devia. Sabe o que ele quer que você diz? É verdade, eu não sou filho. É verdade, eu não mereço. Satanás confundido não significa uma porta de emprego aberta amanhã. Satanás confundido não significa um carro zero amanhã. Satanás confundido significa você gritar agora: eu sou filho. Cavalos e cavaleiros caem quando você tem certeza: eu sou filho. Porque ele não está afim da sua vida material, ele está afim que você diga: eu não sou filho, eu quero abandonar tudo, eu não acredito mais em nada, eu quero jogar tudo para o alto, para mim acabou, para mim já deu. Irmão, irmã, em nome do Senhor Jesus, o que você não conseguiu fazer, eu fiz na cruz, diz o Senhor. E não foi por amor próprio, foi por seu amor, por amor a você, por amor à sua família. A pergunta é: você é filho, irmã? Quantos têm medo de falar: sim, eu sou filho? Eu criei. Sim, eu sou filho. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. O acusador, quando você diz: eu não sou filho, ele cumpriu a missão. Ele não está importando se você continua bebendo, fumando,
O diabo não se alimenta somente do seu pecado, mas ele se alimenta de quando você diz que não é filho. 3 dias depois, Jesus Cristo aparece. O que você teria feito? Irmãos, eu vou confessar meu pecado, tá? Eu teria ido atrás de Pilatos. E aí, Pilatos? Vem pra cima agora, cara. O que você teria feito? Talvez eu teria ido até Herodes. Sabe o que Jesus fez? Ele encontrou ali e disse assim: diga aos discípulos e a Pedro, aquele que tinha negado. O que tinha negado. Sabe por quê? Por amor. Sabe aonde Jesus foi primeiro? Ele foi atrás daquele que de todos tinham virado as costas para ele. Jesus tirou satisfação? Por que vocês me abandonaram? Jesus fez isso? Não. Irmãos, vamos aqui, eu sei que a gente corre risco, mas é uma ilação que nós vamos fazer. Eu imagino Jesus se ajoelhando na frente de Pedro e fala: Pedro, fica tranquilo, eu fiz o que você não conseguia, eu sei que você me negou, eu já sabia. Levanta, Pedro. Ô, Tiagão. Aleluia! Ô, João, eu sabia que você não me amava do jeito que você falava, mas não importa, porque o meu amor por você sempre foi suficiente. Jesus fez o que você e eu jamais teria feito: perdoado quem virou as costas para ele, e ele perdoou quem fez tudo aquilo na cruz com ele. A pergunta central dessa palavra, irmãos: você acredita de verdade que você é filho? Glória a Jesus! Você aceita esse amor? Eu sei que muitas vezes você teve dificuldade de amar o seu próprio pai, você teve dificuldade de amar sua própria mãe, você teve problemas infantis, muitas vezes a sua relação matrimonial tem grandes dificuldades, muitas vezes você não sabe nem ser elogiado, muitas vezes a sua família negligencia um elogio para você. E sabe o que você se torna capaz com isso? Como é possível um Deus se tornar carne para vir aqui para falar que me ama? Como é possível um Deus que se fez homem para falar que me ama? Como é possível? Se eu não conheço o amor dos meus pais, da minha mãe, da minha esposa, dos meus filhos, se eu acho que eu não sou amado o suficiente, como pode um Deus tão grande me amar dessa forma? Você às vezes não aceita a própria filiação, você não consegue aceitar a graça, mas a graça, o favor imerecido é tão simples assim, e você começa a rejeitar o amor. Mas nessa palavra hoje na CIB, irmãos, nesta palavra hoje na CIB, Jesus quer te atrair para o colo dele, e ele está te dizendo hoje: eu te amo de verdade, a minha vida foi doada por você, aquela injustiça foi sobre mim, mas sobre você caiu a minha justiça. Aleluia! Você está justificado e salvo. Quem acredita nessa palavra nessa noite?